Vamos começar mais um encontro de Direito Civil, hoje com um tema super atual. Nós estávamos agora aqui conversando nos bastidores, vamos conversar sobre reprodução assistida e planejamento familiar. Tenho certeza que a minha xará, a doutora Mariana, vai ter muito conteúdo, né, doutora, para poder apresentar muita coisa para a gente poder discutir. Eu tenho certeza que esse vai ser mais um evento muito rico em conteúdo. Quero agradecer à diretoria, na pessoa do Dr. Cláudio, nosso secretário-geral adjunto. Quero agradecer também a presença da querida doutora Fábia, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada. É importantíssima essa união que a gente faz, né, doutora, entre as comissões. Isso, eu acho que fortalece e enriquece o debate, as visões, o conteúdo, e eu acho que esse tipo de encontro que a gente faz, ele só vem a somar para todos nós, né? Que a gente aprende, cada encontro que a gente faz aqui, a gente aprende muito. Então, eu acho que esse tipo de junção é muito bem-vindo. Quero agradecer todas as meninas da administração, a Andresa, a Carol, a Daiane de São Paulo, a Miriam, a Beatriz, por todo o suporte que elas nos dão. Eu sempre falo isso, mas eu acho que é sempre importante repetir, nunca é demais, porque sem o suporte delas, sem o auxílio delas, nós não conseguiríamos fazer esses eventos que a gente tem feito aqui. Então, quero deixar aqui registrado mais uma vez o meu muito obrigado. Obviamente, não poderia deixar de agradecer a presença de todos vocês aqui nesse evento hoje. Afinal, esses eventos eles são pensados, né, para toda a nossa comunidade de advogados daqui de Campinas, e agora esses eventos online eles nos permitem que a gente tenha pessoas não só daqui, inclusive o evento de hoje, né? Depois a Maici vai apresentar o currículo da doutora Mariana e vocês perceberão que talvez esse evento não pudesse acontecer hoje se não fosse dessa forma online. Por fim, para não tomar mais tempo, para a gente ter muita informação para a gente absorver da doutora Mariana, eu gostaria de informá-los que haverá a emissão de certificados. Então, daqui a pouquinho, as meninas vão mandar aqui para vocês no chat o que vocês precisam fazer para ter acesso ao certificado. E, sem mais delongas, passo a palavra para o doutor Cláudio, depois passo a palavra para a doutora Fábia, que vai trazer aqui também algumas ponderações, alguns comentários do ponto de vista dela para a gente começar essa discussão. E, em seguida, a palavra é da doutora Maici, que fará a condução dos trabalhos dessa noite. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos e a todas. Eu, aqui em nome da diretoria, do nosso presidente Daniel Blixten, a doutora Luciana Freitas, nossa vice-presidente, Ivan Castrese e Paulo Braga, eu agradeço muito a presença de vocês e esse serviço, né, realizado pela Comissão de Direito e Família, que tem sido muito ativo, então, nos trazendo realmente oportunidade de nos aperfeiçoarmos na carreira, aí com novos conhecimentos, debate, assuntos da atualidade. Então, agradeço muito na pessoa da presidente, a doutora Mariana Baroni, minha querida mestre, Maici, aqui que vai ser a mediar hoje, e também quero fazer um agradecimento especial aqui para a Fábia Bigarani, né, que é aqui a presidente da Comissão da Mulher, muito importante, e a palestrante de hoje, que vai nos brindar aí com seus conhecimentos, que vai agora nos poder compartilhar o conhecimento que ela tem conosco. Então, a doutora Mariana Chaves, do qual eu agradeço muito a disposição de estar aqui presente hoje e nos brindar, então, com as suas palavras. Sem maiores delongas também, não quero, né, me estender, porque o importante é o conhecimento que ela nos vai trazer hoje. Então, eu quero também agradecer aqui as nossas funcionárias, tanto o nosso apoio em São Paulo, quanto as meninas super poderosas que nós chamamos aqui de Campinas, né? Carol, Andressa, a Miriam, a Beatriz, né? E a Daiane de São Paulo, que sem elas não seria possível também nós realizarmos esse evento. Então, eu agradeço vocês a todos
E, sem maiores delongas, eu passo a palavra, então, para a doutora Fábia, e já agradeço, então, novamente a palestrante da noite. Obrigado. Boa noite a todos, a todas, a todos. Agradeço imensamente o convite da doutora Mariana Baroni por essa participação especial. Agradeço mais ainda a oportunidade de fala e mais ainda de escuta, que eu tenho certeza que a doutora Mariana Chaves vai dar uma aula para todos nós. E as minhas considerações são mais assim, no intuito de ouvir do que de falar. É mais com relação à construção familiar. Nós temos muito as mães solo, temos muitos casais homoafetivos. Então, eu tenho certeza que hoje toda essa explanação da doutora Mariana vai servir para não só um esclarecimento, mas engrandecer o conhecimento de todos nós e fazer com que temos uma visão um pouco mais ampla sobre o conceito de estruturação familiar. Muito obrigada, obrigada às meninas, as nossas superpoderosas, e eu passo a palavra para Maici, que será a nossa mediadora, e irá conduzir os trabalhos. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, doutora Fábia. Primeiramente, agradeço a todos e todas, agradeço a doutora Mariana Baroni, presidente da nossa comissão, doutora Fábia e doutor Cláudio também, e também já faço aqui a apresentação da nossa palestrante de hoje, que é a doutora Mariana Chaves. A doutora Mariana Chaves, ela é doutora em Direito Civil pela Universidade de Coimbra e pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa, presidente da Comissão de Biodireito e Bioética do IBDFAM, titular da cadeira número 33 da Academia Brasileira de Direito, é também assessora jurídica da Universidade Nacional Timor-Lorozai e também faço aqui constar que é coautora, junto com Eduardo Dantas, do livro Aspectos Jurídicos da Reprodução Humana Assistida, publicado pela editora GZ em 2018. Então, vemos, né, que temos aqui uma pessoa com muito a nos dizer, a compartilhar a respeito desse tema. Já passo a palavra para a doutora Mariana, já agradecendo também a disponibilidade, pois ela está lá, né, em Timor-Leste, e já com 12 horas de diferença de nós, então lá é pela manhãzinha, então reforço aqui o nosso agradecimento pela disponibilidade. Doutora Mariana, a palavra é sua, fique à vontade para começar a sua apresentação. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o convite, que muito me honra, o convite da doutora Mariana, da doutora Maici, que eu conheço de longa data. Nos conhecemos lá em Coimbra, num evento da USP com o Centro de Direito da Família da Universidade de Coimbra. Foi um momento muito interessante para a gente discutir essas questões das novas formas de família, inclusive do planejamento familiar, das dinâmicas familiares. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas, né? Boa noite aí no Brasil. E é um tema muito caro, essa questão do planejamento familiar e da reprodução assistida no Brasil. Como a doutora Maici falou agora há pouco, eu tenho um livro publicado em coautoria com o Eduardo Dantas sobre a reprodução humana assistida no Brasil, são os comentários à Resolução 2121 do Conselho Federal de Medicina, que não está mais em vigor, é uma resolução que foi revogada, a resolução que está em vigor agora é a 2168 de 2017, mas o livro continua sendo bastante interessante, porque mudou muito pouca coisa na resolução atual. E, inclusive, doutora Maici, eu fui para essa área do direito da saúde, especialmente a questão da reprodução humana assistida. Começou por uma curiosidade, quando eu estava ainda fazendo mestrado na Universidade de Lisboa. E aí, quando eu fui para Coimbra para fazer o doutoramento, o Eduardo era meu colega de turma. Eduardo tem assim uma carreira dentro do direito médico, do direito da saúde de muitos anos.
E aí foi por influência dele que eu comecei a explorar um pouco mais esses temas e terminei me apaixonando. E chegou um momento que a gente tinha tantas discussões, eu e ele, sobre essas questões, que a gente falou, cara, vamos escrever alguma coisa juntos, né? Para trazer uma visão desse panorama atual da reprodução humana assistida. Inclusive, nesse livro, você tem o livro, né? Você deve ter observado, tem uma coisa muito curiosa, porque há determinados pontos que eu e o Eduardo, a gente não concorda. Então, a gente coloca ali as posições contrárias, né? Isso mostra que o tema da reprodução humana assistida no Brasil não tem um juízo uníssono. Tem pessoas que têm uma visão mais conservadora, tem pessoas que têm uma visão mais liberal. E se, por um lado, a gente tem um panorama, um cenário muito que permite muita coisa, que dá uma margem de atuação muito grande dentro do âmbito da reprodução humana assistida, a gente também sofre de alguma insegurança jurídica. Isso porque, só para falar rapidamente, antes de eu começar a falar sobre o planejamento familiar, os direitos reprodutivos, isso porque no Brasil a gente não tem lei. E aí a maior divergência que eu tenho com o Eduardo nessa questão da reprodução humana assistida é sobre o status dentro do nosso sistema jurídico que as resoluções de órgãos profissionais, como o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, por aí vai, qual o valor jurídico desses corpos de normas. No meu entendimento, é um diploma que não tem força vinculante, não tem força de lei. O Eduardo ele entende que, por base no artigo 59 da Constituição, essas resoluções teriam um caráter vinculante pelo vazio legal, com base no artigo 59 da Constituição. Mas aquele artigo fala sobre resoluções do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados, que, na minha visão, tratam de questões interna corporis daqueles órgãos legislativos. Portanto, não serviriam para dar uma roupagem vinculante a essas resoluções do CFM. Isso não quer dizer que aquelas normas não possam ser aplicadas pelos magistrados em razão de resolução de conflitos. Não é isso. A gente sabe que a um magistrado não é dado o direito de não dar um resultado em um julgamento. Ele é obrigado a sentenciar. Se não tem lei, ele vai para os costumes, vai para a analogia, vai para os princípios gerais de direito, e aí nada impede que essa resolução seja, que aquelas normas deontológicas sejam aplicadas em um determinado litígio, mas nenhum magistrado é obrigado a aplicar aquilo. Ele pode ter uma visão diferente da questão do conflito, e não há, pelo menos no meu entendimento, não há uma força vinculante, não tem uma força de lei aquelas resoluções. Portanto, é uma prerrogativa do magistrado utilizar, se pegar ou não com aquelas normas. Por isso que eu sustento, e aí isso eu vou falar no final, por isso que eu sustento que, muito embora a resolução, essa atual e também as antigas, digam que os contratos de gestação de substituição de barriga de aluguel devem ser gratuitos, e se for feito um contrato oneroso? É inválido? É nulo aquele contrato? E aí a gente vai falar sobre isso um bocadinho mais à frente. Mas o título da nossa intervenção hoje é Reprodução Assistida e o Planejamento Familiar. Se a gente for na Constituição de 1988, a gente vai observar que o planejamento familiar é um direito
das pessoas, é um direito fundamental, é um direito que está ali claramente expresso na nossa Constituição. Portanto, não é uma coisa abstrata, está ali dito expressamente que as pessoas têm direito ao planejamento familiar. E esse direito não apenas é um direito fundamental que está na nossa Constituição, mas também é um direito humano. As pessoas... e aí, como é que a gente materializa esse direito ao planejamento familiar? Eu tenho direito a ter filhos, eu tenho direito a não ter filhos, eu tenho direito a exercitar essa minha parentalidade não apenas de forma natural, aquela família tradicional que a gente tem, mulher e homens unidos pelo matrimônio, que tem filhos naturais. A gente sabe que a gente tem um instituto secular, que é a adoção, portanto, as pessoas podem optar por não terem filhos naturais e adotarem crianças, as pessoas podem não ter condições, por questões de saúde, de se reproduzirem naturalmente, podem recorrer à reprodução humana assistida, podem simplesmente desistir e irem para a adoção. Essa parentalidade ela pode ser exercitada de forma solo, de forma conjunta. Nós temos aí, com a Constituição de 1988, nós tivemos a consagração constitucional de diversas formas de família. Até então, a família considerada legítima, e aí eu coloco com as aspas bem grandes, a família considerada legítima era aquela que as pessoas formavam através do casamento. Hoje, na Constituição, e aí é um rol, eu quero enfatizar que é um rol exemplificativo, não são números clausos, não é um rol taxativo. Aliás, o professor Paulo Lobo, que é diretor para o Nordeste do Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele tem um artigo que já é bastante antigo, eu acho que é dos anos 90, por aí, sobre essa questão do rol das entidades familiares na Constituição. O artigo chama, se não me engano, entidades familiares constitucionalizadas para além dos números clausos. É um artigo muito bonito, muito interessante, onde ele fala isso, que houve a consagração a manutenção da família tradicional, porque muita gente falava que a família ia acabar. Se vocês tiverem a curiosidade, vocês que são alunos, nas discussões da Constituição, peguem os anais do Congresso para ver o que foi dito aquilo e também, se tiverem oportunidade, vão ver os debates que ocorreram na época da emenda constitucional do divórcio. Até então, até 1977, não existia divórcio, existia o chamado desquite. As pessoas podiam se desquitar, mas aquele casamento ele não era totalmente dissolvido. As pessoas tinham direito de se envolver com outras pessoas, sem que aquilo configurasse infidelidade, mas não tinham direito de contrair um novo casamento. E não havia proteção da união estável. Ou seja, aquelas pessoas terminavam vivendo o que se chamava naquela época de sociedade de fato, como se uma união afetiva se equiparasse a uma relação comercial, e era o que restava para aquelas pessoas. Elas não podiam ter um vínculo jurídico diferente. Então, a nossa Constituição ela veio trazer uma roupagem muito diferente para aquela noção de família que nós tínhamos. Em relação aos filhos, que também é uma coisa muito interessante, se acabou com aquela rotulagem que existia. Os filhos eram
catalogados entre filhos adulterinos, filhos espúrios, etc. E o tratamento jurídico dado àqueles filhos eram diferentes. No passado, e não é um passado tão longínquo, é um passado que remonta à época dos nossos avós, por exemplo, até o Estatuto da Mulher Casada, nós tínhamos a mulher como um ser humano de segunda categoria, que passava do poder do pai para o poder do marido. Quando casava, era considerada relativamente incapaz, só podia trabalhar fora de casa se o marido permitisse. Normalmente tinha um papel muito rígido dentro da sociedade. O marido tinha o papel de provedor e a mulher tinha aquele papel de cuidar da casa e cuidar dos filhos. Muito raramente, quando tinha autorização do marido para trabalhar fora de casa, eram indeterminados, eram em trabalhos muito específicos. Eu tive a oportunidade, ao longo da minha vida, de conhecer algumas pessoas que deram a volta a esse status social, né, que existia na época, e você observa que era tudo muito, muito difícil. Não sendo aqui no Brasil, mas é uma história que poderia ser em qualquer lugar do mundo. Há um filme muito interessante que eu recomendo para vocês, que chama On the Basis of Sex. Eu não me lembro o título em português, mas é sobre a vida profissional, a carreira profissional da Justice Ruth Bader Ginsburg, que era da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela morreu recentemente, eu acho que ela morreu ano passado, já bem velhinha, mas ainda trabalhando na Suprema Corte, na qual ela mostra, ao longo da carreira dela, o quanto era difícil uma mulher trilhar um caminho profissional e ser considerada uma igual dos homens. Ela teve a sorte de ter um marido que era feminista, que a enxergava como igual, que a respeitava muito como profissional, e ela sempre falava que isso foi fundamental para a carreira que ela teve, começando como professora, atuando como advogada. Ela fez uma carreira absolutamente fantástica. Ela mudou o direito das mulheres nos Estados Unidos, e isso ela conseguiu. Ela fala claramente em entrevistas e em livros que ela publicou, que ela só conseguiu isso por ter o apoio do marido, porque ele lutou junto com ela para que ela fosse respeitada como profissional. Mas isso era uma realidade, assim, era a exceção da exceção da exceção nos Estados Unidos e também no Brasil. Ainda hoje, a gente tem uma sociedade patriarcal, uma sociedade ainda muito, muito machista, mas a Constituição de 88 trouxe essa nova visão de família, uma família pautada pela igualdade entre homem e mulher, dentro do casamento, dentro da união estável, igualdade entre os filhos e, pessoal, igualdade entre as entidades familiares. Portanto, além dessa mudança na visão de família, na Constituição, nós também tivemos a consagração do livre planejamento familiar. Nós, inclusive, temos uma lei de planejamento familiar no Brasil. Uma lei que, nesse momento, está sendo contestada, alguns artigos estão sendo contestados por uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSB, que até o IBDFAN fez um parecer que foi juntado a esse processo à época da impetração da ação constitucional, por uma série de razões que mostram o sexismo que a gente ainda tem, a diferenciação
de gênero que a gente ainda tem no Brasil. Por exemplo, e não apenas essa diferenciação, mas também uma imiscuição, no meu entendimento, arbitrária dentro do direito ao planejamento familiar. Quando a gente fala de direito familiar, de planejamento familiar, a gente também tem que ter uma visão dos direitos reprodutivos. Eu tenho direito reprodutivo em sentido positivo, aonde se insere a questão da reprodução humana assistida, mas eu tenho também um direito em sentido negativo. Eu tenho direito, eu, você, Maici, Mariana, todo mundo que está aqui, nós temos direito a optar por não ter filhos. E ninguém tem nada a ver com isso. Está dentro da nossa autonomia, está dentro da nossa liberdade individual. Mas a nossa lei de planejamento familiar não tem essa visão. Tanto que impõe uma idade para as pessoas poderem se submeter à esterilização voluntária. Você só pode, a partir de determinada idade, se eu não me engano, são 25 anos, ou ter 2 filhos nascidos vivos. Ou seja, uma pessoa não pode simplesmente optar e dizer, olha, eu não quero ter filhos, mas o Estado fica ali pelejando para que você desista, como se uma lógica bastante paternalista, como se trouxesse uma mensagem implícita: olha, não faz isso, você vai se arrepender. Principalmente como se toda mulher ela tivesse nascido para ser mãe, o que a gente sabe que não é realidade. E muitas pessoas, tanto homens como mulheres, os homens, principalmente aqueles casados, é muito difícil você ver. Acontece, mas é muito difícil você ver nos números que acontecem com as mulheres, você vê homens solteiros, homens solteiros querendo recorrer à reprodução humana assistida, homens solteiros se candidatando à adoção, para formar aquela família monoparental, que é outra forma outro modelo familiar que está previsto na nossa Constituição. No caso das mulheres, fica aquela coisa: não, olha, você vai se arrepender. Aliás, eu adoro criança, adoro, tanto que eu moro aqui em Timor-Leste, eu moro numa casa e num micro condomínio, e a porta da minha casa vive aberta, porque meus vizinhos têm 2 crianças que eu amo de paixão, uma de 4, aliás, 5, ela fez 5 agora há pouco, uma de 5 e um de 8, eles têm trânsito aberto aqui em casa. Eu adoro criança, mas eu decidi que eu não quero ser mãe. E eu perdi a conta das vezes que as pessoas viraram para mim e disseram: olha, você vai se arrepender. Eu falo: olha, nesse momento eu acho muito difícil isso acontecer, mas tem adoção, tem reprodução humana assistida, muito embora a mulher tenha um relógio biológico relativamente curto. A gente sabe que um homem de 80 anos, 90 anos, ele pode ter um filho de forma natural, e uma mulher não. A não ser que ela tenha colhido óvulos, ela não vai ter essa oportunidade de ter filhos naturais, ter filhos consanguíneos. Mas isso tudo para dizer que, muito embora toda a roupagem familiar, toda a visão das famílias no Brasil tenha mudado, a gente ainda tem uma visão de gênero no planejamento familiar um bocado distinta. Pessoal, antes da gente falar da reprodução humana assistida propriamente dita, a gente tem que ter um outro elemento que é muito importante quando a gente trata desse tema, que é a visão da infertilidade. Nós temos 3 tipos de infertilidade. Eu não vou entrar nas minúcias médicas, porque é uma coisa que não vale a pena tratar aqui, mas a gente tem infertilidade primária,
que é quando você não pode ter filho, você nunca conseguiu ter filho, nunca conseguiu engravidar, nós temos a infertilidade primária, a infertilidade secundária, quando eu não consigo levar, eu já tive uma gravidez com nascido vivo, mas eu não consigo ter uma nova gravidez, ou eu já consegui engravidar, mas eu não consigo levar aquela gravidez a termo, a gestação a termo. Então, nós temos aí uma infertilidade secundária. Nós temos também a chamada infertilidade social, que é quando existem os casais homoafetivos. Até o presente momento, pode ser que no futuro, pode ser que a gente ainda esteja vivo para ver isso ser colocado por água abaixo, mas no presente momento, a medicina reprodutiva ainda não consegue fazer com que duas pessoas do mesmo sexo consigam se reproduzir sem a ajuda de terceiros. Um casal homoafetivo masculino vai sempre precisar de uma doadora de óvulos e também de uma gestante de substituição, a não ser que nós estejamos falando de um homem trans que ainda tenha o seu útero. Nesse caso, aquele homem ele pode levar uma gravidez a cabo. Ainda é possível que isso aconteça. Pode ser que na transição ele tenha feito recolha de óvulos, tenha mantido o útero, tenha mantido o sistema reprodutivo feminino e se relacione com o outro homem. Então, é possível que aquela pessoa seja o próprio gestante naquele projeto parental. Mas a regra, quando a gente fala de reprodução assistida nos casais homoafetivos, é que o casal masculino precise de uma doadora de óvulos e de uma gestante de substituição, que não vai poder, de acordo com as regras do CFM, não pode ser a mesma pessoa, muito embora já haja exceções a essa regra, mas a regra que está na resolução 2168 de 2017 do CFM é que a doadora do gameta não pode ser a gestante de substituição. E no caso dos casais de lésbicas, a regra é que aquelas mulheres precisem de um doador de esperma. Portanto, essas pessoas, de forma individual, não são pessoas que sofrem de infertilidade. Simplesmente, elas não têm como se reproduzir entre si. Por isso que a doutora Vera Lúcia Raposo, que é uma professora da Universidade de Coimbra, que hoje está em Macau, a tese dela tem um título muito interessante, eu já não me lembro o subtítulo, mas o título é Direito à Imortalidade, e ela fala sobre a reprodução assistida. E é ela que cunhou esse termo de infertilidade social. Portanto, nós temos esses 3 tipos de infertilidade, tá? E como é que a gente vai garantir, doutora Maici, esse direito reprodutivo em sentido positivo, com recurso à reprodução humana assistida no nosso país? A gente precisa ir novamente para a Constituição, que fala que todos nós temos um direito fundamental à saúde. A infertilidade hoje, e aí não sou eu que digo, é a Organização Mundial da Saúde, são todas as sociedades de medicina, a OMS, a ONU, consideram a infertilidade como doença. Se nós temos uma doença que existe por alguma razão, ou uma mulher que nasce sem útero, ela tem uma patologia. Um homem que tem baixa produção de espermatozoide, ou azoospermia, que é a não produção total de espermatozoide, ele também
tem uma doença, uma mulher que teve um câncer no aparelho reprodutivo, perdeu os ovários e não teve a oportunidade, por exemplo, de fazer a recolha de óvulos, ou não teve a oportunidade por conta do tratamento, esses tratamentos normalmente acarretam, tem como consequência, como efeito colateral, a infertilidade, a quimioterapia, principalmente a radioterapia. Normalmente, quando você tem um câncer ovariano ou um câncer de útero, você tem que tirar o órgão. No caso dos homens, também acontece a mesma coisa. Nós temos ali uma condição médica, uma condição de saúde que impede que aquelas pessoas se reproduzam. Pode ser que uma mulher, por alguma razão, ela tenha alguma dificuldade de manter aquela gravidez. Pode ser que haja até incompatibilidade genética entre o casal. As possibilidades são infinitas. Então, como é que eu vou dizer que a infertilidade ela não está inserida dentro do direito à saúde? E a gente tem que lembrar que o ser humano, a saúde, quando a gente fala de saúde, não é só ausência de doença. Nós somos uma totalidade psicofísica. Pode ser que, em termos de ter uma doença, eu não tenha, naquele momento, qualquer patologia, mas aquela impossibilidade, por alguma razão, de não conseguir me reproduzir, pode me causar um dano psicológico muito, muito grande. Então, a gente também não tem apenas a vertente de ausência de saúde, mas eu posso ter um problema mental acarretado em razão de não conseguir atingir esse resultado que é ter um filho, que pode ser o sonho da minha vida. Eu posso ter nascido e pensado, nossa, eu nasci para ser mãe, e não conseguir atingir aquele projeto de vida, digamos assim, pode me acarretar muitos males. Então, também é preciso a gente ter essa visão, conjugando sempre direito reprodutivo, que é um direito humano também, direito ao planejamento familiar, um direito humano, um direito fundamental, e também o direito à saúde. É muito importante a gente ter essa visão da infertilidade como doença, o direito à reprodução assistida dentro do direito à saúde, porque, normalmente, quando a gente fala de pessoas hipossuficientes, terminam buscando, principalmente porque os nossos, não apenas as hipossuficientes, mas também porque os nossos planos de saúde, em regra, salvo raríssimas exceções, eles não cobrem tratamentos de reprodução humana assistida. Pessoas vão bater a porta dos tribunais e, normalmente, o pedido, infelizmente, ele é negado. Se justifica não apenas na cláusula contratual, que exclui essa questão da reprodução humana assistida. Quando se vai contra o Estado, normalmente os julgadores dizem, não, mas olha só, o direito à saúde é para tratar de doença grave, não há dinheiro. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente usa essa justificação de que não há dinheiro e de que a reprodução humana assistida não está incluída dentro do direito à saúde. Por quê? E aí, eu estava conversando com a doutora Maici antes da gente começar aqui esse nosso encontro, e a gente estava falando que muita gente não tem conhecimento de que o Brasil tem uma política nacional de reprodução humana assistida, que, inclusive, é prevista já não me lembro se é resolução, em algum documento do Ministério da Saúde. Inclusive, pessoal, nós temos orçamento
no Brasil para ser aplicado à questão da reprodução humana assistida. Isso é um fato que é muito pouco falado. Mas vamos imaginar que nós não tivéssemos essa previsão. Isso significaria que essas pessoas não teriam a possibilidade de defender esse direito? Não. Vejam que a nossa Constituição não traz um direito à saúde limitado. Não diz, olha, o direito à saúde no Brasil ele só cobre isso aqui, é só para tratar a doença, não pode cuidar do resto. Reforçando novamente, ser humano é uma totalidade psicofísica. Portanto, nós precisamos ver esse direito à saúde de uma maneira ampla. E quando a gente fala a questão de não ter dinheiro, a gente precisa se voltar para uma questão bastante técnica, que é a questão do orçamento. No que está fundamentada essa ideia, esse argumento de que não há dinheiro? A gente precisa ter a noção de que o Brasil ele vive uma lógica de orçamento autorizativo, não é orçamento impositivo. Nós temos um orçamento impositivo para a saúde no Brasil que é muito pequena. E, inclusive, o Tribunal de Contas da União já há anos vem comprovando que mesmo aquele mínimo dos mínimos que o governo é obrigado a gastar na pasta da saúde não vem sendo gasto. Para onde é que está indo esse dinheiro? Dinheiro há, só não está sendo aplicado onde deveria. E é um valor muito baixo, é um percentual muito baixo daquilo que o Brasil arrecada, é um percentual mais baixo ainda das emendas parlamentares, mas vamos imaginar, vamos ultrapassar essa ideia, essa questão do orçamento, vamos imaginar que está comprovado, todo o orçamento impositivo da saúde foi gasto da saúde, não tem mais grana, não tem mais dinheiro para gastar em saúde. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem que desistir, tem que dizer que as pessoas não possuem direito à reprodução humana assistida? Não. A gente tem que trabalhar em um novo approach, uma nova perspectiva. A gente tem que buscar soluções alternativas que permitam que a gente tutele, proteja de alguma forma aquele direito fundamental com aquilo que nós temos. Ou seja, garantir o mínimo existencial, onde o direito à saúde está inserido, dentro da reserva do possível. E aí há estudos, doutora Mariana, doutora Maici, muito interessantes, feitos em países muito mais pobres que o Brasil, que mostram que com a simplificação de procedimentos é possível garantir, com uma taxa de sucesso equivalente, o direito à reprodução humana assistida das pessoas hipossuficientes. Simplificação de técnicas laboratoriais, utilização de outros procedimentos que não são tão utilizados. Eu me lembro, nesse livro aí que você mostrou, mas se eu falo, logo nas primeiras páginas, eu e Eduardo falamos sobre essa questão da falta de dinheiro e trazemos alguns estudos que mostram alguns protocolos que são super baratos. Tem um protocolo que só utiliza uma medicação chamada citrato de ciclomiceno, se não estou enganado, o nome é esse. Só utiliza essa medicação, se faz uma monitorização de quando a mulher vai ovular, para que aquilo tenha uma chance maior de resultar em gravidez. E eu tive curiosidade, eu participei de um webinar tem
algumas semanas sobre essa questão da reprodução humana assistida também, e tive a curiosidade de ver quanto é que esse medicamento custava no Brasil. Uma caixa desse medicamento custa R$30. Uma caixa com 30 comprimidos, ou seja, e para o consumidor final, que a gente sabe que é um preço muito maior do que seria o preço de custo. São 30 comprimidos e normalmente se utiliza a cada ciclo 10 comprimidos. Então, veja, se poderia buscar um protocolo que custa R$10, com técnicas laboratoriais simplificadas. Tem um professor da Holanda que ele criou um projeto muito interessante chamado The Walking Lab, em que ele criou laboratórios super simples e aí fez uma série de estudos mostrando quais protocolos, dentro daquelas possibilidades de um país super pobre, se conseguiria fazer para garantir esse acesso à reprodução humana assistida para aquelas pessoas que não têm dinheiro para recorrer a uma clínica privada. E os resultados foram impressionantes. Nós trouxemos, eu e Eduardo, nós trouxemos estudos que foram feitos na Índia, na África do Sul, são lugares em que a infertilidade acarreta um estigma ainda muito forte, principalmente para as mulheres, tá? Portanto, aquilo ali, garantir aquele acesso seria até uma questão de dignidade da pessoa humana. Uma pessoa daquela carrega um estigma tão grande por não poder ter filhos, que aquilo termina por ferir a sua dignidade. E não ter esse acesso, doutora Maici, não se garantir, o poder público não garantir esse acesso também causa muitos problemas. Eu me lembro, há uns anos, eu atuei em um caso pro bono de 2 mulheres que não tinham condições financeiras de recorrerem a uma clínica de reprodução humana assistida, e elas são da Paraíba, saíram do interior da Paraíba, foram para Niterói, uma prima da amiga de não sei quem arranjou um sujeito que topou doar o material genético. Vejam, foram num bar, encontraram com o sujeito ali mesmo deu material genético, elas saíram de lá com aquilo num copo, num frasco, sei lá no quê, foram para o hotel onde estavam, uma inseriu aquilo na outra, de primeira resultou numa gravidez, e é um perigo. Como a gente vê hoje grupos de Facebook, de WhatsApp, em que as pessoas oferecem de forma altruística ou não aquele material genético, mas aquilo não é analisado por laboratório, não se sabe se aquela pessoa tem uma DST, se tem alguma doença transmissível. Então, esse é um cenário muito perigoso. E ainda tem uma outra questão. Como é que se dá o estabelecimento da filiação num caso desse, que a gente chama, tem gente que chama de inseminação caseira, eu prefiro chamar de autoinseminação. Como é que se faz? Eu me lembro que, nesse caso, a criança já tinha nascido, foi registrada no nome daquela que foi a parturiente, e também era a mãe genética, era a mãe biológica e genética, e a outra mãe ficou a ver navios. E aí eu me lembro que eu já peguei a ação andando, e eu lembro que o promotor, mesmo do Ministério Público, ele queria que a gente apresentasse um termo de consentimento informado. Eu falei, olha, doutor, o senhor vai me desculpar, mas não tem ato médico aqui. Não tem ato médico, não houve envolvimento de um profissional da medicina. Isso não foi feito numa clínica. Como é que se vai exigir o consentimento do sujeito? Até que chegou num ponto que eu virei para ele e falei, doutor, vamos imaginar esse cenário aqui estapafúrdio.
Imagina que essa senhora, ao invés da esposa dela ter pego o material genético desse doador e inserido nela, imagina que ela tivesse saído aí na noite, na balada, e ido com, sei lá, 5 homens diferentes para a cama. O senhor ia exigir termo de consentimento dessas pessoas? Ah, mas ele precisa conhecer o pai. Falei, olha, não se está colocando aqui em causa um impedimento que essa criança no futuro tenha direito ao conhecimento das origens genéticas. Isso se as mães conseguirem localizar essa pessoa e se souberem a identidade dela, porque me disseram, pelo menos a mim, eu não tenho motivo nenhum para desconfiar, que só sabem o apelido do sujeito, nunca tinham visto na vida e nunca mais vão encontrar. Ele fez esse ato altruístico, pelo que eu fiquei sabendo, inclusive com o consentimento da companheira, e pode ser que nunca mais encontrem essa pessoa. Não se coloca em causa que o direito ao conhecimento das origens genéticas dessa criança vai ser mantido. É um direito fundamental que não é disponível. Seus mães não podem dizer, olha, ele não vai ter esse direito, nunca mais vai encontrar com essa pessoa. Mas, nesse momento, eu não consigo ver fundamento jurídico para uma exigência de apresentação de um termo de consentimento informado, porque não existiu ato médico. Isso é uma exigência colocada pela resolução do CFM, que vincula os profissionais da medicina e os centros de saúde de reprodução humana assistida. Mas aquilo nos deixa num limbo, porque quando isso acontece, essa segunda mãe, ela não consegue ir até o cartório e registrar o filho, porque nem foi tido da forma tradicional, porque a gente sabe que existe a tal infertilidade social, nem é possível apresentar aqueles documentos exigidos pelo provimento 63 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça, exatamente porque não houve ato médico. Como é que vai se apresentar uma declaração do diretor técnico da clínica afirmando que houve a reprodução assistida naquele centro de saúde? É impossível. Sem esse documento, não se consegue registrar a criança e aí tem que se recorrer ao tribunal. E aí, uma outra questão que a doutora Maici falou, que foi colocada na enquete antes desse evento, foi a questão dos beneficiários. Quem é que pode ter acesso à reprodução humana assistida no Brasil nesse momento? Todo mundo. Toda pessoa capaz, ou seja, toda pessoa acima de 18 anos, ela tem acesso às técnicas de reprodução humana assistida de acordo com a Resolução 2168 do Conselho Federal de Medicina. A primeira resolução, de 1992, era muito mais restrita. Com o passar dos anos, as resoluções foram se alterando, até que uma resolução já era permitido pelo silêncio, já era permitido antes de 2013 o acesso das técnicas pelos casais homoafetivos. Mas, com o julgamento da ADI 4277 da ADPF 132 pelo Supremo Tribunal Federal, se reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, se equiparou à união estável entre homem e mulher, e aí houve uma nova mudança na resolução do Conselho Federal de Medicina, onde, inclusive, nos considerandos, já foi incluída a questão da união homoafetiva dos casais homoafetivos como sendo beneficiários das técnicas. Mas aí há uma questão interessante na resolução, que aí eu até gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. A resolução ela permite
o acesso das pessoas solteiras e dos casais homoafetivos às técnicas de reprodução humana assistida, respeitado o direito de objeção de consciência do médico. O direito de objeção de consciência é reconhecido no Código de Ética Médica brasileiro, ou seja, aquilo que violentar os valores de um profissional da medicina, ele pode se recusar a atuar naquela questão. Mas aí eu coloco uma questão para vocês. Será que esse direito de objeção de consciência é legítimo quando o médico ele não se opõe àquele ato médico? Ele não se opõe a fazer aquele procedimento. Ele topa fazer o procedimento na Maria e no João, mas ele não topa fazer o procedimento se for só na Maria. Ou ele não topa fazer o procedimento se for no João e no Francisco, como casal. É legítimo esse direito de objeção de consciência quando eu não tenho qualquer problema com aquele ato médico. Eu tenho problema com o ato médico que for beneficiar A, B ou C. Será que existe esse direito? Será que esse direito é legítimo, é constitucional, quando a Constituição Federal de 1988 reconheceu a entidade familiar monoparental como a família constitucionalizada? Será que eu tenho direito de dizer, olha, eu como médico, eu topo fazer, eu topo levar esse procedimento a cabo em um casal heterossexual, mas homoafetivo, não. E se for uma mulher solteira ou um homem solteiro, também não. Esquece que eu não vou fazer. Será que é legítimo? Será que é constitucional esse direito? No meu entendimento, ou o médico se recusa a fazer o procedimento em qualquer pessoa, sem discriminação, recusa por aquele ato médico violar os seus valores, e aí nós temos um exemplo que é a questão do aborto. Pode ser que um médico executar um aborto, uma mulher, mesmo que seja um aborto legal, violente de tal forma que, inclusive, vai diminuir a performance profissional dele, que ele pode se recusar. Não pode se recusar se, naquele momento, não houver um profissional para substituí-lo e aquela pessoa estiver correndo risco de vida. Aí, camarada, sendo contra ou a favor dos seus valores, você vai ter que fazer sob pena de ser responsabilizado em processo ético-disciplinar, inclusive civilmente e criminalmente. Então, tem que ter atenção que esse direito de objeção de consciência ele não é ilimitado, e a gente tem que analisar isso à luz da Constituição, lembrando que as resoluções do Conselho Federal de Medicina, tanto o Código de Ética Médica como a Resolução 2168, é um corpo de normas deontológicas. Se a gente for analisar hierarquia de normas, jamais uma norma daquela vai poder se sobressair, vai poder sobrepujar a Constituição Federal. Então, a gente precisa ter atenção a isso e, no meu entendimento, ou o profissional ele se recusa a praticar aquele ato médico em toda a gente, em todas as pessoas, ou a discriminação vai ser, no meu ponto de vista, e aí eu gostaria muito de ouvir as considerações de vocês, não vai ser constitucional, não vai ser legítimo, salvo o melhor juízo. Um outro tema que traz muita celeuma dentro do nosso cenário doutrinário, cenário jurisprudencial, é a questão da gestação de substituição, a chamada barriga de aluguel. No Brasil, a gente tem abertura para se fazer um contrato de gestação de substituição
E aí, o que é que diz a resolução do Conselho Federal de Medicina? Que esse contrato não pode ter caráter lucrativo ou comercial, ou seja, tem que ter um caráter altruístico. Uma outra determinação da resolução é que a gestante de substituição não pode ser a doadora de óvulos, tá? É uma outra colocação que tem na nossa resolução do CFM. A resolução do CFM, e aí a gente vê, doutora Maiti, a falta de cuidado que se tem com essas normas, porque não se justifica, em 2021, ainda ter uma norma, ainda que seja uma norma deontológica, que diga que beneficie apenas parentes consanguíneos. A resolução do Conselho Federal de Medicina diz que a gestante de substituição ela tem que pertencer à família de um dos beneficiários em um parentesco consanguíneo até o 4º grau. E aí as outras possibilidades têm que ser analisadas pelo Conselho Regional de Medicina daquela área em que a pessoa viva. Nós estamos em 2021. O nosso Código Civil 2002, ele entrou em vigor em 2023. Pessoal, são quase 2 décadas em que o parentesco natural, ou seja, consanguíneo, o parentesco civil, ou seja, o adotivo, e o parentesco por outra origem. Nós temos uma cláusula muito interessante no Código Civil, que é uma cláusula aberta, é um conceito indeterminado, né, de parentesco, onde se insere o parentesco socioafetivo. Há uma equalização, não tem diferenciação de parentesco no Brasil. A gente não... Ninguém que é adotado, ninguém que houve estabelecimento da filiação em razão de um parentesco socioafetivo, tem lá na certidão de nascimento, pessoa adotada, pessoa cujo reconhecimento, cuja parentalidade foi estabelecida por parentesco socioafetivo. Não tem mais catalogação das pessoas. As pessoas são parentes de ponto final. E nem faz muito sentido, porque aqueles documentos têm que ser apresentados ao diretor técnico da clínica ou do centro de saúde ou do hospital, onde quer que as pessoas estejam fazendo o processo de reprodução humana assistida, e aquela pessoa não tem como saber se aquela pessoa foi adotada, se é uma família adotiva, se veio de uma parentalidade socioafetiva, não tem como saber, nem tem obrigação de perguntar. Portanto, a gente vê que a resolução do CFM ainda tem muitas falhas técnicas. E aí, doutora Maiti, uma outra questão que é muito interessante nesse âmbito da gestação de substituição. Vejam só que a resolução impõe que aquela gestação de substituição ela não tem um caráter lucrativo ou comercial. Há a necessidade de apresentação de um termo de consentimento ou de um contrato de geração de filhos, como o Rodrigo da Cunha Pereira gosta de falar, em que se demonstre que aquele negócio jurídico não tem caráter comercial, onde os pais de intenção, onde os pais intencionais, que é uma terminologia que eu gosto de usar, eles se comprometem a assumir a parentalidade daquela pessoa, a gestante de substituição se compromete a não buscar o estabelecimento da filiação daquela criança. Há uma outra imposição que me parece muito curiosa. A resolução exige que, quando aquela mulher ela seja casada ou viva em união estável, apresente um termo de consentimento do marido ou do companheiro. Vejam só, talvez ainda faça algum sentido quando se trata de uma mulher casada. Que aí pode dizer, não, mas
tem que ter cuidado, porque tem a presunção de paternidade da mulher casada, muito embora ela vá entabular um negócio jurídico com aquele casal, com aquele senhor, ou com aquela senhora solteira, que não tem útero, não tem condição de engravidar, e ela está dizendo, olha, eu não sou a mãe. Se eu digo que eu não sou a mãe, obviamente, por consequência, meu marido não vai ser o pai, porque nunca teve qualquer tipo de contato, qualquer tipo de vínculo com aquele casal. Mas, vamos pensar, better safe than sorry, vamos jogar pelo seguro, vamos colocar uma participação desse marido. Agora, minha gente, do companheiro, não existe no Brasil presunção de paternidade do companheiro. Porque quando uma mulher ela tem um parceiro ou um companheiro, ela vai ter que apresentar esse termo de consentimento, se no Brasil não existe presunção de paternidade do companheiro, e aquele homem sequer vai ser doador genético, ou seja, fizer o exame não tem presunção de paternidade e não tem qualquer vinculação genética com ele. Portanto, não, no meu entendimento, no meu ponto de vista, não faz qualquer sentido essa imposição da resolução. Mas, para a gente terminar, qual é a questão bastante interessante nesse âmbito da gestação de substituição? Vocês podem perguntar para mim, puxa, Mariana, realmente a resolução do CFM impõe que o contrato seja não tenha caráter comercial lucrativo, ou seja, que não haja pagamento, a não ser dos cuidados de saúde, pré-natal, eventualmente acompanhamento multidisciplinar, a mulher tem que ser cuidada até depois do puerpério, etc. Isso aí não configura pagamento. Mas vamos imaginar que o casal chegue e diga, olha, vamos fazer aqui o documento, a gente leva lá na clínica e depois a gente faz um contrato de gaveta, onde haja pagamento. O diretor técnico da clínica vai receber aquele documento, vai ver aquele documento, tem o compromisso daquelas pessoas com aquilo que a resolução exige, e ele lava as mãos, porque ele tem que ver um documento com a assinatura válida daquelas pessoas, etc. Olhou para aquilo, ele não tem mais nada a ver com aquela questão. E, novamente, voltemos, pessoal, com a consideração de que resolução do Conselho Federal de Medicina não vincula particular. Não existe no Brasil, salvo o melhor juízo, não existe qualquer impedimento à celebração de um contrato de gestação de substituição oneroso. Lembremos daquilo que diz o artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Não temos lei. Logo, a construção, a edificação de um contrato de gestação de substituição oneroso é permitido no país. Mas aí a gente vem para outra questão, que é muito importante, talvez seja mais grave no nosso país. E se houver esse contrato de gestação oneroso? E se der problema? E se depois que a mulher tiver o filho, ela não quiser entregar a criança? Ou se a criança nascer com algum problema e aqueles pais não quiserem mais aquela criança? Ou se aqueles pais receberem a criança e não quiserem pagar o preço? Cui diuris, qual vai ser o resultado disso aí? Pode descambar para qualquer lado, a depender da visão do juiz. O juiz, partindo do princípio de que as normas do CFM não são normas vinculantes, e inclusive não se aplicam aos particulares, só se aplica naquela questão dos atos médicos, porque se houver desvio por parte da clínica, do profissional de medicina, vai haver uma sanção. E aí uma outra questão que eu coloco para vocês. Como é
que se vai resolver se esse contrato der errado? Execução específica? Indenização? E se houver desvio àquela resolução? A sanção? Tudo isso, se a gente for analisar nas legislações ao redor do mundo, há uma previsão disso aí. Uma outra questão que é muito importante, que é muito esquecida quando a gente fala desse tema, doutora Maici, existe direito ao arrependimento e, se a gestante se arrepender, ou se o casal ou a pessoa beneficiária se arrepender, até quando esse arrependimento pode ser exercido? Existe um debate muito grande, é uma celeuma extraordinária em Portugal, que já foi parar até no Tribunal Constitucional. Até quando se pode exercer o direito ao arrependimento? Aliás, recentemente, tem pouco tempo, tem 1 mês, 2 meses, eu escrevi um artigo com um professor português, o Hugo Lança, em que nós temos visões diametralmente opostas, com um artigo muito legal, porque assim, são visões completamente diferentes dessa mesma matéria da gestação de substituição, e ele entende que o direito ao arrependimento da gestante pode ser exercido a todo tempo, não tem limite. No meu caso, partindo do princípio que são pessoas capazes, têm consciência daquilo que estão exercendo a autonomia privada de forma consciente, aquelas pessoas também têm alguma responsabilidade. A gente sabe que aquilo vai ser um negócio jurídico sinalagmático, tem obrigações de parte a parte. Então, deve existir um direito a arrependimento? Deve. Mas até que momento esse direito pode ser exercido? E aí eu vou parar por aqui, mas eu deixo a pulguinha atrás da orelha para vocês, que tem várias outras questões. Por exemplo, será que o casal beneficiário pode colocar no contrato restrições às liberdades fundamentais daquela gestante de substituição? Será que eu posso dizer que a mulher não vai comer isso, não vai comer aquilo, não vai beber, não vai sair, não vai praticar esporte perigoso? Enfim, será que eu posso fazer isso tudo? Por isso, e aí eu finalizo aqui, pessoal, por isso que é tão importante a existência de uma legislação na matéria. Porque a gente precisa saber, isso é permitido, isso é proibido, em que termos? Quais são as fronteiras? Quais são as balizas? Porque, nesse momento, nós estamos vivendo um cenário em que praticamente tudo é permitido, e depois as respostas jurídicas em caso de conflito, porque quando dá certo, é tudo muito bonito. Mas no momento que dá errado, a gente não tem respostas claras e, no final das contas, a gente pode terminar tendo um resultado bastante injusto. Portanto, quando a gente fala nessa matéria, uma das questões fundamentais é a necessidade de legislação específica. Então, agradeço muito a atenção de vocês todos e passo a palavra de volta para a doutora Maici, para que a gente possa debater e possam fazer as perguntas, eventualmente, que vocês tenham. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mariana. É realmente muito instigante, um tema muito instigante, que suscita intensos debates, ainda muito novo, né? Nós costumamos falar que todo esse avanço, né, das biotecnologias, sobretudo ali no século XX, abriu inúmeras possibilidades que nos trazem questionamentos bioéticos e também jurídicos. E eu me lembro, né, doutora, da questão que se tem um debate até hoje no direito civil, e eu tenho conhecimento de algumas teses, né, dissertações a respeito, que questionam a própria qualificação desse negócio entre gestante de substituição e eu gostei muito dessa expressão, né, dos pais intencionais, né, justamente porque se
pergunta-se, por exemplo, se essa obrigação, se a obrigação contratual, né, tal como é feita, né, é descrita ali no Código Civil, se exige-se uma patrimonialidade, né, da prestação para que se configure um contrato, ou se poderia ser uma prestação meramente existencial, né? A gente tem usado bastante isso, esses nomes de negócios biojurídicos, né? Já temos até alguns trabalhos a respeito desses negócios, porque são inúmeros, né? E agradeço muito a fala da doutora Mariana, porque ela passou por várias questões que podem nos suscitar aqui em debates muito ricos, né, a respeito de como nós entendemos o corpo humano, né, agora em pleno século XXI e diante de todas essas transformações biotecnológicas, como nós entendemos uma doação também de material biológico, né, então doação de sêmen, doação de ócitos, como isso é de fato uma doação, posso dizer que é um contrato de doação, e aqui é bem pertinente a questão para o nosso direito civil, aqui para a Comissão de Direito Civil, esse debate, justamente porque isso vai atrair toda uma regulamentação do Código Civil, né, da disciplina do Código Civil, a respeito do que é um contrato de doação, né? Mas, enfim, e a gente percebe mesmo que as nossas leis, elas foram construídas, sobretudo falo do Código Civil, ele tem todo um histórico, né, que ele é construído mesmo pensando-se em relações patrimoniais. Então, quando a gente passa para essas relações de caráter existencial, que só foram possíveis mais recentemente, né, que eram impensadas e impensáveis pelos legisladores, tanto do Código Civil de 16 quanto do Código Civil de 2002, a gente percebe o tamanho do problema que nós temos aí a resolver e a adaptar, justamente porque nós precisamos fazer esse cotejo fazendo também essa análise historicizada, né? De pensar assim, qual é a posição que estava o legislador lá de 16, o legislador do Código Civil de 2002, para qual sociedade... Se a gente pensar que o Código Civil, a gente pensa, puxa, o Código Civil tem pouco menos de 20 anos, mas o projeto veio sendo construído na década de 1970. Então, a visão, o entendimento era muito antigo. Tanto que o nosso Código Civil trazia a previsão, tanto o Código Civil como a Constituição, aquela visão de que o casamento, o legislador queria tentar manter o casamento a todo custo, as pessoas se separavam, não queria mais, então tinha prazo para o divórcio, tinha que esperar não sei quanto tempo de separação de fato. Então, a gente vê que o código é relativamente novo, mas as ideias que fundamentaram, que embasaram a construção daquele código um bocado antiga. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que você falou no Código Civil, e eu lembrei agora há pouco, tem muita gente que se posiciona contra a gestação de substituição, utilizando o artigo 13 do Código Civil, que fala que a gente não pode dispor do nosso corpo. Peraí, gente, tudo bem que até um tempo a resolução do CFM falava em doação temporária de útero, mas a gente não empresta um órgão para pedir de volta, entendeu? Uma gravidez não acarreta qualquer diminuição no nosso filho. Tudo bem, pode causar umas estrias, pode ficar uma barriguinha aqui, o peito pode ficar meio caído, mas não tem diminuição, não tem nada que me prejudique a tal ponto de retirar parte do meu corpo. E tem um professor português que ele traz uma consideração muito interessante, você deve tê-lo conhecido já, o professor Fernando Araújo, da Universidade de Lisboa. O professor Fernando Araújo é relativamente conservador, mas nessa questão da gestação de substituição, ele é super liberal, ele é super a favor do contrato de gestação de substituição oneroso, e ele fala, olha, é o seguinte, as pessoas falam, mas é uma exploração da mulher, mas é codificação do corpo da mulher.
Meu amigo, tem muito trabalho, entendeu? Que você perde a saúde, você sai dia após dia para trabalhar, aquilo te causa danos físicos extraordinários, você perde a tua saúde, você tem doenças laborais, você tem problema por esforço repetitivo. Ninguém fala que esse trabalho não pode ser exercido. Então, ou a gente proíbe esses trabalhos também, tanto que a gente tem adicional por insalubridade em determinadas funções, ou a gente proíbe isso tudo, ou vamos mudar, ou vamos virar o disco e arrumar outro argumento. Então, essa é uma coisa muito interessante que ele fala. Sim, e até me faz lembrar também, né, como os debates a respeito mesmo da própria renunciabilidade dos direitos da personalidade, hoje é intenso, não só com relação à disposição do próprio corpo, isso mesmo em atos de disposição efetiva, porque, como você bem lembrou, a gestação em si não poderia ser considerada, né, por si só, um ato de disposição, né, porque o que é dispor, né, é tornar alheio, né, no conceito de direito civil, dispor é transferir. Então, aparentemente, realmente não tem essa disposição. E mesmo quando há, nós já temos intensos debates a respeito sobre uma revisão, e uma revisão mais sistematizada a respeito de quando podemos renunciar, porque a gente já reconhece tantas, né, exceções a respeito da disciplina dos direitos da personalidade. Eu posso doar um pedaço do meu fígado para você, eu posso doar um rim para você. Exatamente. E aí até me faz lembrar que, assim, muitas vezes essas discussões acabam sendo pautadas por uma cláusula de bons costumes, né? Assim, o que é admissível e o que não é admissível socialmente. Né? E passa valores morais. Valores morais muito mais do que por questões jurídicas quando a gente começa a fazer essas confrontações. Eu me lembro aqui da tese do professor Brunello Stancioli, da UFMG, se não me engano, que é justamente defendendo a renunciabilidade dos direitos da personalidade. Ele ainda diz assim, que é como uma pessoa pode se tornar aquilo que ela quiser. Se não me engano, o subtítulo dele é justamente esse. E uma outra pessoa que trabalha também, assim, que eu faço questão de consignar, que é a professora Tamis Dow Center, do Rio de Janeiro, da PUC-Rio, que tem um trabalho sobre bons costumes e falando justamente de como, até onde pode ir essa justificativa de bons costumes, claro, quando a gente fala em limitação de direitos, né, de direitos no direito privado. Então, é um debate ainda bastante intenso e realmente bastante bastante compreensíveis todas essas dúvidas, afinal de contas, como a gente tem falado, né? Tudo que é existencial no sentido mesmo de preservação até direitos humanos, direitos fundamentais, são construções relativamente recentes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no processo ali de maturação do direito civil. Então, a gente precisa começar a fazer essa adaptação, esse diálogo, né? E ver e tentar resolver essas situações também de uma forma historicizada, assim, também pensando na sociedade atual, não pensando só nas vedações que nós tínhamos, né, que nós temos ainda. Então, ter uma visão crítica a respeito dessas vedações. A realidade da vida é muito mais rica. O legislador, olha, o legislador, por mais previdente, por mais sabido que seja, ele nunca vai conseguir colocar numa caixinha a vida. A vida é muito ligeira, a vida avança muito mais rápido do que o direito. Não adianta, a gente não vai conseguir regulamentar tudo da forma que a gente tem a visão do dever ser. Até porque, quando a gente encontra as respostas, a vida... pergunta nova. Uma outra questão, um tema muito interessante, só para falar rapidamente, para a gente ter ideia do quanto a vida pode trazer perguntas que a gente jamais pensou responder. Uma verdade que eu tinha assim, como absoluta era, não importa o que a gente faça, uma pessoa, ela só vai ter um pai e uma mãe genético. Não existe forma de dar a volta a isso. Isso já não é mais verdade. Existe um procedimento, uma técnica chamada de substituição mitocondrial, em que, por alguma razão, as mitocôndrias é aquilo que traz energia para o nosso corpo,
Existem doenças mitocondriais que são muito sérias, são muito severas, normalmente são fatais, são, assim, doenças perversas, cruéis, e quando existe um histórico na família, e uma mulher, ela fala, não, eu quero tentar ter filho, eu quero, quando a gente busca, a gente pensa em ter um filho, a gente quer ter uma criança saudável. E aí, antigamente, até pouco tempo, não existia forma como dar volta a isso. Ela corria um risco muito grande, muito alto de ter uma criança com uma doença mitocondrial. E aí, cientistas descobriram que era possível pegar o óvulo daquela mãe, o óvulo de uma doadora, tirar o núcleo do óvulo da mãe, deixar, entre aspas, a casca, pega o núcleo do óvulo da doadora, junta aqueles dois elementos, pega o esperma do pai ou do doador e dá origem a um embrião. Se for feito um exame de DNA naquela criança, ela vai ter DNA de 3 pessoas. O DNA mitocondrial é muito pequeno, mas vai aparecer. Ou seja, aquela verdade absoluta que a gente tinha de que uma pessoa só pode ter um pai ou uma mãe genético, já não é verdade absoluta. E me lembra muito agora também, né, quando só fala assim, como parece que vão havendo assim algumas rupturas, né, muito importantes que exigem, né, virar a chave também na nossa lógica, no nosso raciocínio. Até pouco tempo que a gente usava, né, para fixação, para estabelecimento de maternidade, era aquele critério, né, mater semper certa est, né? Então a mãe o parto, a maternidade segue o parto. Ela é ostensiva, né? Ela é ostensiva porque não dá para esconder o parto. E aí a gente já começou a ver vários desafios a esse dogma, né? Então, primeiro a questão da gestação de substituição, que só é possível com os métodos de reprodução humana assistida. Aí, mesmo assim, num apego muito grande à questão biológica, a gente pensa, não, mas é porque tem vários critérios biológicos, né? Assim, tem a questão da gestação, tem a questão genética, né? Então, são critérios distintos. Então, a gente desempata pelo critério genético, que esse sim é seguro. Aí vem mais um fato, como você disse, né? Mais um fato que a ciência coloca para que a gente questione isso. É muito comum no casal de mulheres, no casal de lésbicas, que uma seja aquela que leva a gravidez a cabo e a outra seja aquela que doa o óvulo que vai ser fertilizado com o espermatozoide do doador. Ou seja, uma mulher, ela vai ser a mãe biológica, ela vai ser aquela que vai parir. Mas se for feito o exame de DNA, a mãe é a outra. Exatamente, exatamente. É muito interessante, então, como esses desafios são colocados para a nossa reflexão. Eu gostaria de aproveitar agora para abrir para perguntas. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, por favor, pode abrir o microfone e a câmera e dirigir diretamente para a doutora Mariana. E se alguém quiser também preferir mandar pelo bate-papo, nós estamos aqui atentos ao bate-papo também. Então, fiquem à vontade. Enquanto isso, né, enquanto as pessoas organizam suas perguntas ou verificam se tem perguntas, eu queria também fazer uma menção, doutora, à questão que nós falamos também, que você bem mencionou, da questão da doença, ou melhor, o problema de fertilidade ser uma questão de saúde, né? E de ser por isso, então, faz todo o sentido de ela estar inserida nesse sistema integrado de saúde, né, que nós temos no Brasil hoje. E me veio uma decisão do STJ de 2019, que foi com relação a uma mulher que passou por tratamento quimioterápico e por isso, né, ela tinha uma previsão ali de se tornar estéril. E aí ela recorreu à coleta, né, dos ovários, dos óvulos para manter criopreservado, né, como uma forma de garantir, então, uma filiação no futuro. E ela pleiteava o custeio pelo plano de saúde desse procedimento. E o STJ, numa decisão bastante curiosa, ele entendeu que o custeio da coleta e o armazenamento deveria ser do plano de saúde, não por conta da reprodução assistida,
mas sim como entendendo como sendo um efeito colateral indesejado da doença câncer. Então, como o plano de saúde cobria o câncer, né, como a doença câncer estava coberta, o tratamento para neutralizar ali, os efeitos do câncer deveriam estar também cobertos. Sabe uma outra coisa que eu lembrei agora? Eu acho que é na Lei de Planejamento Familiar que fala que os planos não estão obrigados a cobrir os tratamentos de reprodução assistida, mas faz referência a determinados tratamentos. Se eu não me engano, faz referência à inseminação artificial. A inseminação artificial não é a única forma de reprodução assistida. Fertilização in vitro não está excluída. Injeção intracitoplasmática de gametas não está excluída. Exatamente. Então, realmente a gente percebe que ainda é um tema que precisa de uma sistematização melhor, e para que a gente também vença esses desafios dessas justificativas, às vezes, consequencialistas, né? Pensando assim mais no qual vai ser o impacto para orçamento, impacto, né? Como você bem mencionou aqui na sua fala, justamente para que a gente consiga também compreender de uma forma diferenciada esse direito como um direito fundamental à reprodução humana. Então, quando a gente eleva esse direito para uma nova categoria, a gente também muda bastante a disciplina, né, que vai ser dada a ele. Claro. A gente não está falando aqui de um mero direito, de um direito patrimonial privado, renunciável, enfim. A gente está falando de um direito aqui que tem um caráter de direito humano, de direito fundamental, né? Então, consagrado constitucionalmente. A gente não está falando da vontade de uma pessoa de colocar implante nos seios apenas para questão estética. Não é nada disso, é uma questão mesmo que tem um impacto muito forte na vida da pessoa. Exatamente. E a própria OMS, né, pelo conceito de saúde da OMS, a OMS, como você bem disse, saúde não é ausência de doença, né? Então, nós já superamos também. A gente tem um conceito muito amplo de saúde, né, como bem-estar físico, psíquico, enfim. Então, é um conceito muito amplo, mas, sem dúvidas, a gente precisa trabalhar melhor esse conceito e entender melhor também a posição desses direitos dentro do que é saúde e do que é um direito à saúde, né? Então, é bem interessante. Já, mais uma vez, agradeço sua fala. Vou reforçar que, se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. Pelo que eu estou vendo aqui, ainda não chegaram perguntas. Eu falo, né, doutora, a gente pode ficar aqui bastante tempo, né, falando sobre essas questões. O doutor Cláudio, no começo, né, também nos trouxe a questão dos embriões excedentários, né, de o que fazer desse descarte, né, e tudo mais. Acho que, até aproveitando, né, eu faria também um questionamento, um apontamento a respeito disso, né? A questão dos embriões excedentários, eu vejo que ela é até uma indagação, exige-se uma indagação anterior a essa, que é a própria questão da reprodução humana assistida, né? Então, assim, a partir do momento que se admite a reprodução humana assistida por meio da fertilização in vitro, os embriões excedentários são uma consequência, né? Então, a gente precisa pensar o que fazer com esses embriões, né? Porque o processo de reprodução, primeiro que, normalmente, não adianta você implantar um embrião e achar que aquilo vai dar uma gravidez de cara. Pode ser que aconteça, mas a regra não é essa. Tanto que a resolução coloca um escalonamento de idade da mulher. X anos você pode implantar 2 embriões, até X anos, 3 embriões, 4. No passado se implantava muito excessivamente, dava origem a gravidezes múltiplas, que causavam muitos problemas. Por isso que existe um limite. Mas a doação de esperma é um procedimento prazeroso. A doação de óvulo, a recolha de óvulos não é nada prazeroso, é uma intervenção cirúrgica, por isso que há uma hiperestimulação ovariana para produzir muitos ovários, porque aquilo tem um risco, tem anestesia, tem tudo, para se recolher muitos óvulos, e
há estudos que indicam que há uma taxa de sucesso maior quando se utiliza embriões criopreservados do que criopreservar os óvulos para depois fertilizar. Por isso que se tem o hábito de ter embriões excendentários. Sim, e hoje nós já temos, então, a discussão a respeito de o que fazer com esses embriões, né? Porque também, às vezes, a pessoa passa por todo o procedimento, aí é bem sucedido, ou ela também não deseja depois, né, por qualquer motivo, utilizar esses embriões excedentários, e eles ficam criopreservados indefinidamente, e às vezes até a pessoa para de pagar, né, porque tudo isso é oneroso, né, são contratos onerosos, para manter criopreservado tem que pagar, né, valores ali, a depender do contrato, anuidades, né, para que esse material permaneça criopreservado, e aí a pessoa, às vezes, até abandona, né, que a gente fala que é o problema dos embriões abandonados, né, também. Claro. Então, vejam como tudo isso também... E aí resta saber, tudo bem, a resolução 7N2168 fala alguma coisa sobre o descarte quando há esse abandono, mas qual o nível de procura que aquela clínica deve ter antes de tomar a decisão de descartar? E aí, tem um prazo para descarte? Quando é que fica... Primeiro, é muito importante a gente ter noção. A partir de que momento é constituída a mora? Basta eu ligar uma vez para o casal não conseguir falar, ou para a pessoa, tem que mandar uma notificação extrajudicial, eu tenho que publicar em edital. Como é que vai ser constituída essa mora? Após a constituição da mora, em quanto tempo o que seria um prazo razoável para esperar e descartar aqueles embriões? São questões que a resolução terminou por tratar de forma atécnica e que pode resultar em prejuízos severos. Imagina uma situação. Vamos imaginar que eu tenho embriões congelados no Brasil. Uma coisa que aconteceu comigo agora recentemente. Vamos imaginar que o meu banco, por alguma razão, ele bloqueou o meu aplicativo, eu não tenho um procurador no Brasil para movimentar minha conta, e por conta disso, eu não consegui fazer o pagamento daquela anuidade. E vamos imaginar que a clínica não consegue me contactar porque não tem o meu contato, eu estou em outro continente, não tenho o meu contato aqui no Timor-Leste. Vão me procurar, não vão me encontrar. Aí depois, quanto tempo, como é que eles vão haver a demarcação de que eu estou constituída em mora? Depois da mora, quanto tempo vai haver uma legitimidade para aquela resolução unilateral do contrato? Uhum. São questões, imagina, eu tenho 38 anos, imagina que eu perco aqueles embriões que foram fertilizados com meu ex-marido que está morto, eu tenho consentimento para implantar aqueles embriões pós-morte e meu marido morreu, não tem mais como conseguir esperma dele. Vamos imaginar que eu peguei aqueles óvulos e fertilizei porque eu sofri de um câncer ovariano. Já não tenho mais ovários, já não tenho mais óvulos. E aí, olha o prejuízo, o dano pessoal, existencial que o término desse contrato, o eventual descarte desses embriões podem me causar. Sim, exatamente. Doutor Cláudio, quer se manifestar? Ah, perfeito. Perfeito. Bom, realmente são muitas as questões, como eu disse, né? A gente fica aqui, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? E aí a gente já começa a pensar realmente em reprodução pós-mortem, o quão problemático é a reprodução humana assistida pós-mortem, que também, né? A resolução vai tratar dessa possibilidade, que por muito tempo foi até bastante polêmica, né? Se era possível, se não era possível, e inclusive eu sei que é ainda questionável em vários países, né? Eu não sei como é que é em Portugal, se permite, se não permite, mas é possível. É possível.
tem Agora, uma coisa curiosa da reprodução pós-morte. Imagina que eu tenho os embriões congelados e criopreservados e resolvo, depois, sei lá, 15 anos que o meu marido morreu. Meu filho vai ser filho, vai ter o nome dele, mas e aí? O inventário já ocorreu há mais de 10 anos. E aí? Tem o prazo de petição de herança? Como é que vai funcionar isso aí? Sim. Veja, é um problema, né, que a gente começa a perceber que vai bater em algum momento, né? Às vezes, eu ainda acho que no momento que nós estamos, nós temos pouquíssimas decisões judiciais a respeito dessas questões, porque os reflexos disso são a médio e longo prazo, né? Então, assim, são coisas que a gente vai enxergar, né? Vai ver ainda, talvez, ainda decisões judiciais de tribunais superiores, inclusive, tratando do tema, mas que já são motivo de preocupação, assim, de preocupação no sentido que eu digo, assim, mesmo de a gente ter atenção para se debruçar e tentar buscar, né, soluções, porque questões de direito civil, tanto de direito de família, né, então nós falamos aqui do estabelecimento da filiação diante da reprodução humana assistida, né, falamos até da própria consecução do direito reprodutivo, né? Então, por exemplo, do acesso a esse direito, né, vendo por esse ângulo, então já entendendo ali que é um direito fundamental. Então, como a pessoa tem acesso a essas técnicas de reprodução humana assistida da forma segura e regulamentada para todos, né, e por meio de clínicas, que isso pode ser bastante inviável dependendo de regiões do país, dependendo do poder aquisitivo das pessoas, porque são técnicas caras, e embora o SUS tenha essa viabilidade, né, de se pedir de fazer pelo SUS, justamente os recursos são mais escassos, e acaba que as pessoas e os critérios, né, acabam sendo muito rigorosos para conseguir ter acesso. Não são todas as clínicas, pessoas que estejam em alguma região do país, às vezes não têm atendimento a essas técnicas em hospitais ali que atendem pelo SUS, então acaba ficando inacessível materialmente, né? Embora formalmente seja garantido. Então também é algo que nós precisamos nos preocupar. Como garantir? Porque aí a pessoa vai pela via transversa da autoinseminação, né, ou da inseminação caseira, que pode ser muito perigosa, tanto para a gestante, geralmente, porque aí quem busca é a mulher, né? Que tenta, né, busca uma doação de esperma ali pelas vias próprias, mas também para o filho que vai ser gerado, né, que vai ser gestado, porque precisa ter todo um controle sanitário desse material biológico. E também passando pelas já questões civis, quando já se consegue mesmo, né, reprodução humana assistida. Então, também, né, como eu disse, estabelecimento de filiação, os efeitos sucessórios, né, decorrentes da reprodução humana assistida. Então, enfim, o tema é muito rico, desde a parte bioética, biojurídica, do próprio tratamento do corpo humano, né, como nós entendemos, direitos da personalidade, né, como nós entendemos o tratamento do corpo humano, até essas questões mesmo que se espraiam e que também desafiam os dogmas do direito de família e sucessões, né, que são dois ramos aqui do direito que vem sofrendo grandes transformações, e eu arrisco dizer, sabe, doutora, que o direito de família ainda foi mais permeável às mudanças. O direito sucessório, ele parece que vem, né, ele vem atrás. Vem a reboque. Vai a reboque, vai correndo, né? Essa é uma corrida né, tentando alcançar o direito de família que está lá na frente, né, em termos de aceitação de várias mudanças, como a mudança da pluralidade, do direito da pluralidade de famílias, né, de modalidade de família, e a gente ainda está no direito sucessório trabalhando com um sistema bastante rígido, né, com regras cogentes, indisponíveis. Então, isso também vai exigir de nós, juristas e aos advogados de direito de família e sucessões, aos estudiosos de família e sucessões e de direito da saúde, enfim, que se debrucem sobre isso para que a gente consiga alcançar ali, soluções minimamente satisfatórias para esses problemas que estão por vir. Então, é isso. Eu agradeço demais, doutora. Fique à vontade se quiser fazer qualquer colocação mas nós já estamos aqui caminhando para o fim. Mais uma vez, reforço demais meus agradecimentos
e por ter acordado tão cedo aí, conversar conosco. Foi muito, muito proveitoso para nós, tenho toda certeza. Fica marcada já esse evento como um evento assim, de grande sucesso. Espero que a gente ainda consiga fazer algo presencial em breve, né? Apesar das distâncias, né? E é isso. Se quiser fazer algum encerramento, agradeço a todos os participantes, todos os nossos ouvintes. Vou até também consignar aqui a presença dos membros da nossa comissão. Eu vi aqui também a presente a doutora Cláudia Paes, que também faz parte aqui da nossa comissão, a todos que nos acompanharam, que acompanharam aqui as falas da doutora Mariana. Muito obrigada. E, doutora, fique à vontade para encerrar. Eu gostaria de agradecer muito, muito, muito o convite de vocês, doutora Maici. Foi uma honra estar com vocês, uma honra debater com você. Acho que os poucos encontros que a gente teve juntas, eu acho que a gente sempre tem um diálogo. O diálogo é sempre muito, muito proveitoso, né? E eu sempre aprendo bastante. E é como você estava falando, a gente vai falando determinados temas e uma coisa vai puxando a outra, e a gente vê como essa área é rica, tem um terreno para discussão ainda muito, muito fértil, muita zona cinzenta. Então, nesse momento, a gente vê a importância da doutrina, vê a importância da pesquisa no direito, vê a importância da jurisprudência. Inclusive, você falou agora há bocado que o nosso direito de família conseguiu ser permeado muito mais fortemente do que outros anos por essas mudanças sociais, e eu arrisco dizer que o direito das famílias brasileiro é um dos mais vanguardistas e avançados do mundo. Mas, uma coisa muito curiosa, nós somos um país da família jurídica romano-germânica, marcada pelas grandes codificações, pelas leis escritas, e no direito das famílias, que eu vejo, ainda bem, sim, nós nos comportamos como país da common law, ou seja, em muitas matérias a jurisprudência, são os tribunais que vêm ditando o direito. Ainda bem que nós temos advogados corajosos, porque a gente sabe que tudo começa com advogados corajosos que vão lá bater nas portas do tribunal e dizer: camarada, é o seguinte, eu estou com uma pergunta aqui que não tem resposta, vamos procurar juntos. Juízes de cabeça aberta, que conseguem trabalhar com a interdisciplinariedade, trabalhar com o diálogo dos ramos do direito e também com o diálogo das fontes, que é uma coisa rara, entendeu? Tem muitos... A gente reclama bastante, e eu aí me incluo nessa plateia de reclamação, e falam: falta lei para isso, falta lei para aquilo. Mas tem muitos países que têm a lei, mas as leis não são tão abertas, não são tão dinâmicas. A gente trabalhando mais com a jurisprudência, a gente consegue acompanhar mais o fato social, né? Porque a lei demora muito, ainda mais com esse legislativo preguiçoso que a gente tem. Então, demora muito, e ainda bem que a gente tem esse direito das famílias avançado. Então, agradeço mais uma vez o convite para debater um tema tão importante aqui com vocês, e realmente também espero que a gente possa brevemente nos encontrar pessoalmente, seja no Brasil, seja em Portugal, sim, seja até aqui na Ásia. Sim. E doutora, tá difícil aqui de terminar, a gente fica assim, não quer, né, terminar, porque tá muito bom. Mas eu queria só aproveitar, e uma participante nossa que pediu para repetir o nome do artigo que você escreveu junto com o professor português sobre a gravidez de substituição. Olha,
É o professor Fernando Araújo, ele fala procriação medicamente assistida, alguma coisa, santidade da vida. Eu não me lembro do... Eu posso até procurar, eu tenho esse livro em casa, está na minha biblioteca em Portugal, posso até procurar depois e mandar uma fotografia para você passar para o pessoal. Eu posso passar o seu Instagram aqui para o pessoal te seguir, né? Pode, claro. Eu vou até passar aqui pelo nosso bate-papo, que aí, se tiver, né, alguma questão o seu Instagram, você sempre coloca informações muito importantes, então fica também uma sugestão aqui. Doutora Mariana Baroni quer encerrar aqui para nós? Eu acho melhor você encerrar, porque para mim está muito difícil encerrar. Então, vou deixar já a todos, né, um forte abraço, uma excelente noite, uma excelente semana a todos, e passo agora a palavra para a doutora Mariana Baroni. Doutora Mariana, mais uma vez, muito obrigada por sua disponibilidade, por essa verdadeira aula. Num dos grupos aqui dos civilistas que eu encaminhei o convite da sua palestra, muitos estavam dando aula, mas perguntando se vai ficar gravado, se conseguirão ter acesso depois. E isso só destaca a importância do seu trabalho, da pesquisa que a doutora desenvolve, né? Uma pesquisa séria, aprofundada. Então, muito obrigada por compartilhar um pouquinho desse seu vasto conhecimento conosco. O adiantado da hora já nos mostra que foi um evento de sucesso, como a Maici muito bem pontuou. Então, doutor, eu só tenho agradecimentos mesmo por compartilhar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento conosco. E, reiterando as falas da Maici, já fica o meu convite, quando a doutora estiver aqui no Brasil, para que venha tomar um café conosco aqui na nossa UAB, no prédio da UAB de Campinas. Será um prazer imenso recebê-la e poder conversar novamente com a doutora. Prazer será meu. Muito obrigada, gente. Mas sim, vamos fazer a nossa foto? Eu não estou conseguindo abrir a minha câmera. Não, aí vai ser uma fotinha, deixa eu ver, eu vou colocar aqui, exibir na galeria, quem quiser, né, sintam-se à vontade aqui para abrir ou não abrir a câmera, mas a gente gosta sempre de registrar o momento, de registrar nossos eventos, porque se fosse presencial, nós faríamos uma belíssima Exatamente. foto juntos, né? Então, a todos que queiram, eu vou fazer aqui a nossa foto. Espera aí, estou dando um tempinho só para todos abrirem as suas câmeras. Ô, Mai, faz aquela técnica de deixar todo mundo com filtro aí, hein? Ah! Tá bom. Vamos lá, depois a gente edita. É isso. Vou ver aqui, eu vou... Ah, legal. Deixa eu ver aqui, eu vou tirar mais uma, porque eu quis aproveitar o sorrisão de todo mundo. Então, olhando aqui. Prontinho. Deu tudo certo aqui, Mari? Ótimo. Ótimo. Então, muito obrigada a todos mais uma vez e até a próxima, até o nosso próximo evento. Ótima noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.